não corre boi à toa, vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Rodrigo, nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos falar sobre linhagens, nós vamos falar sobre manejo, nós vamos falar sobre acasalamento e criação de potros, apartação de potros, potros quando são apartados, como é o manejo na baia, como é o manejo de treinamento para os animais que estão sendo preparados para leilão. Enfim, tudo que envolve o dia a dia de um Aras. Deixa eu começar a fazer a primeira pergunta. Posso perguntar o que eu quiser? Qualquer coisa. E você? Vou perguntar aquilo que você perguntaria. Então preste atenção, que a entrevista começa agora. Do Agreste ao sertão, cavalo bom de verdade, tratando com qualidade o boi que é nossa razão. Seja manso ou barbatão, atleta de coração, nos parques de vaquejada, sempre com o companheiro, vaqueiro bom verdadeiro. Vaqueiro bom verdadeiro. Vaqueiro bom verdadeiro, que na pista sempre lutando, seja perdendo ou ganhando, mas respeitando o seu povo, seja velho ou seja novo, na pista sempre linheiro, buscando prêmio em dinheiro, que não corre boi à toa, vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Na companhia do vaqueiro. Olá, meus amigos. Estar aqui no Aras Parceiro para mim sempre é uma coisa muito satisfatória. Primeiro que eu estou no Aras, que é uma das maiores referências do quarto de milha para vaquejada no Brasil. E eu estou aqui do lado do herdeiro, um dos herdeiros de Ismar Amorim, né, que ele tem mais duas irmãs, tem os filhos, os sobrinhos, que também fazem parte dessa gama de herdeiros, de um dos homens que mais soube aproveitar a raça quarto de milha para vaquejada e para outros esportes. Primeiro eu quero começar com a tua história nos Estados Unidos. Você foi para lá muito jovem, né? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, você está aqui em casa novamente, você já é amigo e irmão nosso aqui, você já faz parte da família. Eu fico honrado. E quando eu passei no vestibular, fui passar 6 meses nos Estados Unidos, né? Eu fiquei na fazenda do centro de treinamento de Pan Carter, lá em Celina, no Texas, mexendo com cavalo de apartação e laço. E aprendi muito lá, Nilson, a forma que eles trabalham com cavalo. Eles são muito profissionais nesse ramo, estão há 100 anos de criação na nossa frente, né, no Brasil. E tudo lá funciona muito bem. Eles têm um profissionalismo muito grande e tratam o cavalo como empresa, e é como se deve ser tratado. E tudo dá resultado lá, eles são várias provas, finais de semana, como a gente tem aqui a vaquejada, eles têm prova de laço, de tambor, de apartação, de working horse, workout horse. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, de muita valia. Participei de 2 provas lá de apartação, tirei 2 segundos lugares. Infelizmente, lá eles não dão troféu para essas provas de bolão, é como se fosse um bolão de apartação. E isso foi muito bom para mim, valeu como uma experiência de estar concorrendo e participando com esse profissionalismo tão grande à frente da gente, entendeu? Então, foi muito gratificante, agradeço ao meu pai até hoje por causa disso, porque isso me deu uma experiência boa de como é que funciona um Aras, uma criação, um centro de treinamento, e trouxe muita coisa para a gente aplicar aqui e aplicamos. Bom, eu acho que qualquer pessoa que nascesse filho de Ismar Amorim se sentiria honrado pela história dele, não como criador, mas pela história dele como ser humano. Uma figura que é muito querida e conhecida. Por onde eu ando, as pessoas me perguntam por Ismar Amorim. Mas eu vou te fazer aqui uma pergunta como meu amigo e irmão. Como é carregar o fardo de ser filho de Ismar Amorim, sabendo o que ele fez pelo quarto de milha, pela referência que ele é, e levar, digamos assim, essa responsabilidade de continuar levantando esse legado? Veja bem, isso não é fácil, né? Não é fácil porque ele sempre criou e tratou do Aras e toda a criação e do desenvolvimento
do padrão que ele criou aqui no Aras também. Todo mundo sabe que quando vê quando vê um animal um pouco diferenciado, você olha para o ferro, eita, sabia que era do Aras Pacífico, aquele mesmo padrão, aquela mesma morfologia, a índole, entendeu? Então, isso ajudou muito para mim, porque eu já venho com a base de égua já sólida, né? E aí o trabalho não foi tão, vamos dizer assim, árduo como foi o dele, de muito critério, porque o critério que papai sempre usou na criação era um critério, vamos dizer até sendo redundante, criterioso. Ou seja, se esse negócio não dá certo, não vamos aguardar dar certo, não. Se não está dando certo, exclui, né? Tira essa linhagem, tira esse tipo de morfologia, tira essa índole e vamos fazer o que é que dá certo, que a gente sabe o que é que dá certo, o que é que a gente quer pra gente. Então não adianta você protelar uma situação que às vezes ela não vai se resolver, entendeu? Então isso eu já peguei tudo mastigado, vamos dizer assim. E agora uma situação difícil para mim, que foi também de muita análise, muita busca, conhecimento e forma de acasalamento e heterose, foi colocar um garanhão nessas éguas nossas, entendeu? E foi aí que, depois de muito procurar e analisar, foi que a gente comprou o Hot Blood Dog para acasalar com essas éguas nossas e, graças a Deus, deu um resultado fantástico. A primeira vez que eu quis fechar uma parceria com você para pregar um animal aqui do Aras, eu vim atrás de pelagem. Uhum. Aí você me deu uma aula. Me deu uma aula, porque só falava em pelagem, que não sei, eu quero essa pelagem, você tem essa pelagem. Você lembra o que foi que você me disse? Lembro que eu falei e continua sendo assim, critério de seleção, pelagem nunca foi aqui no Aras, né? Não, agora que eu falo, volto a dizer, eu não sou contra a pelagem, acho bonito a pelagem, mas eu não acredito que a pelagem dá velocidade no cavalo, eu não acredito que pelagem dá lomba ao cavalo, eu não acredito que pelagem derruba boi no chão, eu acredito que o cavalo no tambor vai virar mais rápido se ele for tordilho, ou palomino, ou cremelo. Isso para mim, realmente, se vier é ótimo, se não vier é ótimo. Eu preciso de resultado. E eu não acredito que pelagem dá resultado na pista, não. É por isso que a gente foca na índole, na aptidão, no calcense, na ossatura, entendeu? Na docilidade, é isso aí que a gente sempre vai continuar selecionando. Ossatura na vaquejada. Tudo, né? É tudo, porque quando você vê essas provas de apartação, laço, você vê esses cavalos trabalhando, você vê o casco do cavalo. Na prova de vaquejada, tem situações que o cavalo enterra até o joelho. Você imagina se o tendão não for bem formado, não for grosso, não tiver uma estrutura óssea pesada para aguentar toda essa pressão e essa carga que ela recebe nos membros. Aí não aguenta, né, Nilson? Então, por isso que isso é importantíssimo. A gente vê isso, aprumo, correção de aprumo, cavalo que tem que andar bem, entendeu? A paleta deitada, como a gente tem uma prova que precisa sair de lado, como a vaquejada, ou o tambor também precisa sair de lado, não pode ser aquela paleta em pé, ela tem que ser a paleta mais deitada, que dê a chance de abrir lateralmente, ter uma angulação maior. Então, tudo isso a gente tem que fazer, tem que analisar e tem que ter critério para selecionar. Não está saindo. Esse acasalamento deu certo, vamos fazer outro acasalamento. Também não deu certo, então vamos excluir esse indivíduo. Está entendendo? Se for uma égua, se for um cavalo que tá proporcionando isso, uma característica negativa no ponto de vista nosso, né? Cada um tem seu critério da nossa seleção, então a gente exclui esse animal e parte para outro até funcionar do jeito que a gente quer. Rodrigo, você teve um professor e tem um professor como seu pai durante muitos anos. Tem aqui grandes veterinários que já passaram por aqui, parceiros e amigos seus, como Steve Bezerra, que é um zootecnista, mas que é um dos grandes professores e mestres da doma hoje no Brasil, em se tratando principalmente de vaquejada. No seu ponto de vista, qual é a idade ideal para eu colocar um profissional em cima de um cavalo ou de uma égua de vaquejada? Nilson, na minha opinião, um potro para ser montado a partir de 2 anos e meio, no mínimo, certo? Agora ele já vindo com a base de charreteamento, entendeu? De tirar o susto dele com plástico, para ele o animal manso, relaxado, tranquilo, bem charreteado,
com o tempo disso aí, ele já bem sólido nessa situação, ladear, esbarrar, trocar de mão, entendeu? Ele obedecendo a todos esses comandos, com calma, com tranquilidade, com a cabeça fria, concentrado no que está fazendo, a partir de 2 anos e meio, claro, uma pessoa leve, entendeu? Para começar a ensinar mesmo a ele fazer tudo o que ele fazia no charreteamento montado. Então isso aí eu acho fundamental. E na competição, na vaquejada, por exemplo, eu tenho um cavalo, um Troia Fit, numa mãe Roland Easy, que eu sou apaixonado por ele, que é o Atila Fit. Você sabe disso, que eu falo desse cavalo para você mais do que eu falo de vaquejada. Um filho. O cavalo entra na família, né? Mas assim, se eu tenho um cavalo e quero competir com ele, qual é a idade ideal para colocar um vaqueiro profissional para ir para uma prova competir na categoria profissional, no seu ponto de vista? Acima de 6 anos, com certeza. Né? Acima de 6 anos. Antes disso, eu prejudico o animal? Você vai forçar muito, né? Porque você sabe, você correu para outro futuro, ninguém vai lá para estar abrindo a mão na hora da disputa, na hora de uma situação de ganhar um prêmio, né? É muito difícil você colocar na cabeça de quem está montado, né? Principalmente na categoria profissional, que a gente sabe, eles estão ali para ganhar, e muitas vezes o dono quer que ele esteja ali para ganhar, né? E acaba muitas vezes sacrificando essa situação de toda a estrutura óssea desse cavalo, porque ele ainda não está completamente formado para fazer essa atividade com essa idade, entendeu? A partir de 6 anos e meio, 7 anos, eu acho que isso é a idade boa para um cavalo de vaquejada puxar um boi pesado. Qual é a idade plena do cavalo, onde ele está pleno como atleta? 7 anos, 7 anos e meio para frente aí. Aí ele está preparado, ossatura definida, acho que a cabeça no lugar, dependendo da índole da linhagem também do cavalo, uns chegam mais precocemente e outros demoram um pouco mais. Acho que 7 anos e meio ele está em plena forma. Eu fiz essa pergunta para você antes da gente chegar aqui, mas até que ponto a lida com o cavalo, o manejo do cavalo no aras facilita a doma para que o cavalo seja mais precoce, para que o cavalo seja, ou a égua, seja mais, digamos assim, mais obediente, tenha um resultado mais rápido? Até que ponto a lida no aras é fundamental para isso? É de extrema importância, Nilson. Por exemplo, quando você tem as éguas no campo, as éguas paridas, todo lote de égua tem a líder, aí vem as outras, certo? Esse potro, filho dessa égua líder, ele vai ser um líder no meio dos potros, certo? Porque ele está acostumado de quê? A mãe chega primeiro, a mãe come primeiro, então ele está acostumado com isso aí, né? Aí você tira essa mãe, porque está batendo nas outras, está mais forte, o potro dela está mais forte. Vai vir outra, que vai ser a líder e as outras vão seguir ela. Aí, consequentemente, você tira... Resumindo, no final das contas, se você tiver 2, vai ter uma líder e vai ter uma submissa. Então, esses potros, eles vão se identificando como líderes, algumas vezes, certo? E quando você embaia eles, e acontece uma coisa muito interessante, que você sabe que a gente seleciona a índole, mas a índole existe o caráter do animal, do indivíduo, né? Tem potro mau caráter? Tem potro mau caráter, tem potro mau caráter. Agora, assim, muito mais difícil quando você seleciona a índole do pai e da mãe, entendeu? Agora, o que acontece quando você bota ele na baia? Veja uma coisa interessante de manejo. Você bota o animal na baia, ele fica sem referência. Então, cadê minha mãe? Cadê meus amigos? Cadê a turma lá do campo? Não estou sozinho agora na baia. Aí, o que é que acontece? Vem o tratador, entra na baia, coloca a ração e sai, e ele vai comer a ração. Todo dia fazendo isso, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Depois de uns 15 a 20 dias, ele diz o quê? Esse camarada entra aqui na minha baia para dar ração para mim, e quando eu vou comer, ele sai. Ou seja, quem manda aqui sou eu. Entendeu? Na cabeça dele, ele aqui é o dono do pedaço. Então, o que é que você tem que fazer? Se isso acontecer, e às vezes já começa um vai se murchando para entrar, para você não tirar logo, sair logo dali para ele comer. O que é que você faz? Você bota a ração e fica na frente do coxo. 5 segundos. Ele vai querer comer, você espanta. Ele vai querer comer, espanta. Quando ele ficar relaxado, aí você sai. E aí ele já começa a entender que quem está mandando ali é você e não ele. Entendi. Isso já é uma ajuda para você quebrar esse ímpeto, essa marra, essa coisa, ele achar que está mandando em tudo e é o dono da verdade, é o dono da situação. Então você dá uma quebrada nele sem bater, sem nada, só não deixa ele comer a ração na hora que ele quer.
Só isso. Isso já vai fazer uma diferença grande. Olha, uma coisa que me perguntaram muitas vezes, e assim, o que eu sei, eu aprendi com pessoas como você, como Steve Bezerra, como o Cristiano Pato Preto, como tantos outros grandes domadores que eu tive a oportunidade de estar perto, e outros grandes criadores, como você, como eu vou citar aqui o Júnior de Souza, que é um cara que eu tenho um carinho e um respeito gigante por ele, Também, assim como eu tenho por também. você. Mas a questão de embaiar o animal, durante o dia, quanto tempo é ideal que o animal fique embaiado? Veja só, você tendo condições de fazer isso, quanto menos tempo ele ficar embaiado, melhor. Né? Se você tiver a condição de baia com piquete fora, é a melhor situação que existe. Entendeu? Mas sendo que isso não é um manejo, vamos dizer assim, fácil, porque é muita infraestrutura, entendeu? E dependendo para o que você for fazer, às vezes você não pode nem fazer isso, porque quando você bota um animal embaiado, você quer o quê? Um pelo de qualidade, porque o que é que a gente faz aqui em casa? Aqui em casa a gente só embaia animais de competição, os garanhões e só. Ou se a gente for fazer um leilão, nós embaiamos os pontos do leilão, que a gente não tira da baia, a gente só tira da baia para o redondel, entendeu? Para rodar ali 10 minutos, 5 minutos para cada lado, no galope, no trote. E aí volta para a baia, porque a gente precisa dar escova, a gente precisa manusear, a gente precisa puxar, para ele ser bem apresentado. Então isso tudo é um manejo que ele praticamente ele fica fora da baia esse tempo, tá entendendo? Vamos aqui, vou fazer uma pergunta que um leigo faria para você. Como é que eu sei que o calcense daquele animal é o ideal para o esporte que eu quero competir? Ou para o tambor, ou para a vaquejada, ou para uma prova de apartação. Como é que eu posso identificar que aquele animal é o ideal para o esporte que eu quero? Vem das linhagens, né? As linhagens consagradas, por exemplo, a linhagem de maior aptidão de calcense nos Estados Unidos são os filhos de Docolina cobrindo éguas Little Pep. E o segundo melhor cruzamento são cavalos Little Pep cobrindo éguas Docolina. Entendeu? Então aí você já tem um calcense, o máximo de top que você poderia ter. Isso naquela época que a gente criava. Hoje já vem cavalos como Hybrocat, então outros animais de apartação que inclusive diminuíram o tamanho para dar mais show, né? Porque os cavalos estavam ficando eram muito pesados na época de Minelim. E aí eles estavam muito pragmáticos, não estavam dando aquele show que hoje em dia os cavalos se tremem todinho, se abaixam, então precisaram diminuir a paleta, entendeu? Para ele ficar mais leve de frente para dar aquele show. Então, esses animais de trabalho fechado, toda a linhagem de boi, eles ajudam muito no trabalho nosso da vaquejada, que a gente mexe com boi, né? E um cavalo para tambor, por exemplo, você colocar um choque de corrida num animal de trabalho é fantástico também, porque a gente precisa dessa habilidade lateral, que é a virada do tambor, entendeu? E a velocidade final e de retas, que é a corrida. Então, Apollo VM, Shedilio, tem esse Dash da Fame, entendeu? Então, são animais que são habilidosos para fazer esse esporte. Vou te fazer outra pergunta aqui que um leigo lhe faria, né? Por que o cavalo de corrida é mais tardio do que o trabalho, ou fechado em trabalho, ou com a cobertura ou com a mistura de trabalho e corrida? Por que a corrida sempre é mais tardio? O calcense ajuda nisso aí. O cavalo que tem calcense, ele tem muito mais habilidade de trabalho, de lateralidade, de tudo. Se você for fazer só para corrida, com certeza o de corrida vai chegar mais fácil e mais rápido na cancha reta. Na cancha reta, entendeu? Quando você tira esse cavalo, que foi feito só para correr, entendeu? Para acostumar ele com boi, certo? Para acostumar ele com boi. Esse não é a linhagem dele, ele está ali para correr. Abriu, não me pegue não, que você não consegue, tá entendendo? Então ali você vai ter que deixar ele parado na faixa, na porteira, deixar o boi sair por baixo dele, né? Um indivíduo que para ele, em áreas de corrida, ele não vai ver nem um boi na vida dele todinha. Então quando você pega esse cavalo de corrida e bota para fazer vaquejada, você tira ele vamos dizer, da zona de conforto, entre aspas, dele. Tá entendendo? Porque é um cavalo que não foi feito para isso. Aí ele demanda um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo. É um cavalo que ele cresce muito rápido também, entendeu? Então, isso, quando você vê um volume de cavalos, os cavalos de corrida são maiores, a gente sabe disso, crescem logo. Então você vê assim, vou montar logo nele, isso aí atrapalha um pouco também na doma, no resultado final, entendeu? Vários, pronto, Pato Preto, Steve, Thiago do 108, né? Eles sentem geralmente chegam esses problemas para eles, entendeu? Que eles
pegam esses animais depois de estar mexido, forçado, aí tem que começar do zero, entendeu? Para acostumar ele com boi, para mostrar ele o que é um boi, para mostrar ele que é uma pista que ele vai botar pelo menos até a canela de areia. Então, tudo isso não é do cotidiano do carro de corrida. Então, por isso demora um pouco mais. Por que que a vaquejada se empenhou, em vários casos, em várias situações, em ter cavalos de corrida fechado, no seu ponto de vista? Por que que isso aconteceu? Por que que isso, em um determinado momento da vaquejada, virou modismo? Veja só, há muito tempo atrás, na época que os cavalos de corrida lá de Sorocaba não davam tempo, por exemplo, filhos de Apollo VM valiam 5 mil, 15 mil, entendeu? Filho de Roland Easy, 7 mil, 8 mil. Então, foi uma enxurrada de cavalo de corrida chegou aqui, entendeu? Que não dava tempo lá em Sorocaba. Então, ficaram os cavalos acessíveis, né, para todo mundo comprar, os cavalos bonitos, os cavalos fortes. Então, é normal vir essa enxurrada de cavalo para cá, para o Nordeste. Foi o que aconteceu naquela época, foi isso, entendeu? Pois é, A maioria desses animais que chegaram aqui foi por causa disso. Nessa situação. Como aí você vai? Você traz 10 caminhões para lá, você traz 100 cavalos, e todo mundo geralmente, que esses cavalos já estão domados, montados lá, 2, 3 anos de idade, aí botaram para correr. Aí, isso aí tem a estatística de quantos animais chegaram de lá, quantos já domados, quantos já foram para vaquejada. Entendeu? Alguns deram certo e outros não, né? E outros não, entendeu? Bom, quanto tempo demora, Rodrigo, para se consolidar um aras? A partir do momento que eu compro um potro, transformo ele em garanhão, em competidor primeiro, depois em garanhão. E quantos anos eu demoro para consolidar um aras e para transformá-lo realmente numa referência? Vai depender do que você está criando e qual o objetivo que você quer criar. Primeiro você tem para consolidar o aras, o que é que você quer criar? Qual é o seu objetivo da criação? Entendeu? Então, a partir daí, você foca no que você quer fazer. Qual a categoria, qual o esporte que você quer participar, que seus animais participem. Aí você vai focar nessas linhagens que dão mais aptidão para... No caso nosso aqui no Nordeste é tambor e vaquejada, né? Então, e depois de um tempo de criação, que a questão do critério que eu falei no começo aqui da nossa entrevista é o critério de seleção. Para você ter um reconhecimento, no meu ponto de vista, você tem que criar um padrão, né? O seu padrão racial. Então, se você conseguir criar esse padrão racial, que não é uma coisa fácil, demanda muito tempo, demanda um conhecimento gigantesco para que isso aconteça o mais rápido possível, para que esse custo financeiro diminua o quanto antes, sem antecipar com conhecimento. Aí você consegue ter uma visibilidade, você consegue ter um reconhecimento mais rápido se fizesse isso aí. Tá entendendo? A gente precisa ver o seguinte, a gente teve algumas vaquejadas que tinham cavalos nossos no retorno e era um padrão só. Entendeu? A morfologia era uma só, a índole era só, a forma de praticamente derrubar a boi era muito parecida. Tá entendendo? Então isso você vai formando uma característica e um padrão racial mesmo, um padrão de índole, um padrão de morfologia, um padrão de docilidade. Então isso aí, você tendo isso solidificado no seu área, você cria um reconhecimento mais rápido. Rodrigo, façamos de conta que o Aras Passira vai recomeçar do zero, tá? Isso aqui eu estou falando hipoteticamente, é claro que não tem a menor condição disso acontecer do que você já tem aqui. Mas digamos que vai começar do zero. Você compraria uma égua ou um garanhão no leilão de um Aras que você não conhece como é o manejo? Rapaz, depende da idade. Se eu podendo reverter isso em casa, que eu tenho, a equipe nossa aqui tem 25 anos comigo. Herdei de papai, tem 25, 28 anos aqui. Mas você conhecer o manejo é mais fácil de trabalhar? É mais fácil. Com manejo? Não, estou dizendo, se você conhecer o manejo do Aras que você vai comprar os animais, sim, saber como ele cuida dos animais, é mais fácil você ter o resultado? É claro. Com certeza. O manejo da fazenda começa, é onde começa tudo. Começa quando você está botando a ração no campo. Os pontos vão chegando perto de você. Você já vai vendo a índole, você já vai vendo tudo. Isso aí você vai
E você vai dando esse feedback, o pessoal do campo, que vai botar ração no campo, ele já dá um feedback pra gente. Ó, aquele potro lá, com aquela égua, no começo, não deu certo. O potro é valente, a gente chega perto, ele se murcha, quer morder. A gente trouxe uma égua dos Estados Unidos, que foi relativamente um preço elevado, filha de Blondes Dude, cavalo de laço palomino, e ela palomina, a coisa mais linda do mundo. O filho dela acuava, agora é lindo ele. O filho dela acuava, aí não, foi a doma mal feita. Aí veio a outra filha dela acuava, aí botamos essa égua para parir com um cavalo bem manso. Dava coice quando a gente ia queimar o umbigo dela, quando a gente soltava, ela corria atrás da gente para morder. Então, ou você tem critério ou não tem. Deu dó no coração e no bolso. Quando a gente vendeu ela, a gente deu para os meninos aqui, ele venda aí onde quiser, não diga nem que essa égua foi da gente aqui. Você tem aqui El Patrão e Hot Blue Dog. Hot Blue Dog. Vamos aqui fazer de conta que esses animais sempre estiveram aqui. Mas digamos assim, se você tivesse que começar um Aras hoje, eu vou excluir esses animais que já são seus. Entendeu? Eu vou citar aqui algumas linhagens, tá? Eu vou botar aqui Roland Easy, Apollo VM, Shade Steel, e vou botar Doc Olena. Que Doc Olena já é suspeito que você já criou aqui, né? Então, mas desses que eu citei aí, qual você traria para o seu Aras? Todos ou você escolheria alguns para fazer uma mistura genética e ter o resultado? Rapaz, Apollo VM, Shade Steel e Doc Olena. Os três eu traria. Vale a pena investir nessa linhagem? Vale. Não precisa nem falar, né? O resultado mostra aí, né? Eu posso falar de um cavalo que eu gosto, de uma linhagem que eu gosto? Dom Diego. Ah, demais. Fantástico, né? Bom, o melhor filho do Rochão, foi o Dom Rochão, porque a mãe era... Dom Diego. Exatamente. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Dom Diego é um cavalo que ele esfria a tropa. E é um cavalo que parece que ele nasceu para aquilo ali. Entendeu? Para produzir para aquilo ali. Quem vai competir tem que procurar beleza ou tem que procurar qualidade genética? Qualidade genética. A beleza é consequência. Consequência. Um caso que deu muito trabalho para a gente demorar um pouco para aparecer foi justamente esse. Papai disse, não, esse aqui não, esse aqui é o pescoço invertido. Esse aqui não, a orelha eu não gostei. Esse aqui não, o aprumo não sei o quê. Não, esse aqui tem osso demais. Esse aqui tem o pescoço curto. Então, pronto. Então ele foi selecionando, como a gente começou com conformação, o critério dele era assim, ó. Era lá em cima. Era. Ou era parecido com conformação ou eu não quero criar. Tá entendendo? Então ele fez cavalo de trabalho bonitos. Como é que eu posso escolher uma ossatura de um animal? O que eu tenho que prestar atenção quando eu for escolher uma égua, um potro ou uma potra para vaquejada? Qual é o ponto, digamos assim, crucial da ossatura para eu poder saber que aquele animal ali tem a ossatura ideal para puxar boi? Você vê logo o tamanho de casco. Boleto e jarrete. Se for aquele boletinho pequenininho, fininho, entendeu? É mais difícil. Aquela ossatura que você vê parecendo uma linha, é mais difícil aquilo ali engrossar. Quando você vê o joelho grosso, o jarrete, que parece um charolês dessa grossura, aquele ponto vai desenvolver e muito. Eu vou mostrar mais embaixo ali para você ver, lá nas baias. Então, você vê que aquilo ali tem um potencial de ser uma ossatura pesada, né? Outra coisa que precisa ver muito é a abertura entre as mãos. Porque tem muita gente, meu cavalo é forte de frente, ele tem que ser forte de frente, ele tem que ser forte de frente, obviamente, mas ele tem que ter abertura entre as mãos e não depois da paleta. Depois da paleta não vai fazer diferença nenhuma. O que vai ali fazer a base do cavalo é o que ele tem de abertura entre as mãos e entre as pernas. Entendeu? É a mesma coisa você fazer uma curva num Jeep e fazer uma curva na Ferrari. Para capotar é mais fácil um Jeep, né? Se ela tiver uma Ferrari com aqui, essas pneus um do lado longe, então é difícil ele capotar. Tá entendendo? Então ele tem muito mais base também, mais angulação para abrir, para derrubar o boi muito mais fácil. Só o golpe de passar a mão pro lado de cá, fica mais fácil ele derrubar. Rodrigo, como é que eu faço para escolher um domador? Se eu tenho um cavalo de trabalho, tenho um domador especialista em trabalho. Se eu tenho um cavalo de corrida, tenho um domador especialista em corrida. Não adianta eu pegar, porque eu sou amigo do domador que é especialista em trabalho, eu levar um cavalo de corrida para ele, né? Não, aí não é a função dele, né? Não é a função dele e não é para que ele está preparado e treinado para isso. E os cursos que ele fez geralmente são ligados para a corrida, entendeu? Desculpa, especialização em corrida. Então,
o pensamento para um cavalo de corrida, para treinar um cavalo para corrida, é bem diferente do que o de cavalo de trabalho. Exato. Se você tivesse hoje que escolher uma grande matriz para você, eu sei que você tem grandes matrizes aqui, mas, ó, Nilson, eu quero comprar uma matriz nova. Qual seria o papel ideal para o Araçapacira? Rapaz, veja, eu tenho aqui Dom Diego, eu tenho Doc Olina, tenho o Eltuaide, né? Que Eltuaide é um caso raro que é o Zorreiro e o Eltuaide Jack, que é muito difícil. A gente tem aqui também filha do Henrique Toro na Big, né? A gente tem filha Eltuaide com Eternal Fred, a gente tem filha de Beaver com Eternal Fred e Eltuaide. Então, assim, a gente tem filha de Dom Diego aqui também. Então, acho que suprido de égua, eu tô bem. Tá bem. Então, ou seja, qualquer uma escolha, o que você tem aqui, resolve. Eu tô bem. Eu tô feliz com as águas que a gente tem aqui, principalmente com a produção. Eu notei que ultimamente você tem partido muito para as provas de tambor. Mas você não deixou a vaquejada não, né? Não, eu dei uma paradazinha porque para soldar agora tá mais difícil. E ficava doído uma semana, 2 semanas, sem aguentar mexer o braço, o peito. Então eu dei uma paradinha para dar uma fortalecida na carcaça aqui, para depois tentar voltar. Mas volte que agora tem um Supermaster que se enquadra na sua idade. Oh, já. já já. Olha, a gente tá nessa conversa aqui saudável, bacana, mas tem mais coisa pra gente mostrar aqui. Eu sei que o que aconteceu aqui foi uma aula de como criar um cavalo, de como escolher uma linhagem, de como fazer dessa linhagem um campeão. E não adianta, né, Rodrigo? Não adianta eu comprar um cavalo hoje porque tem um documento bom, teve uma boa doma e amanhã ele vai ser campeão. Não é assim que funciona. Não, e outra coisa, isso é muito importante, Nilson, é a consciência do dono do cavalo, certo? Porque muitas vezes ele não escuta o treinador. O treinador está ali para isso. O treinador é o nome dele que está em jogo. Então ele vai querer que o animal seja bem treinado, na hora certa, da forma certa, do tempo certo. Porque às vezes o proprietário do animal escuta uns amigos lá que gostam de cavalo, mas não são muito do ramo, e tá demorando muito, esse cavalo já era para estar derrubando boi, e não sei o quê. Inclusive uns ligam para mim, tô achando que tá lá em fulano de tal, tá demorando, tá quanto tempo lá? 6 meses. Eu digo, meu amigo, 6 meses não dá nem para começar um treinamento para cavalo de vaquejada. Você tem que esperar aí 1 ano e meio para frente, no mínimo. Paciência é fundamental. Paciência é fundamental e conhecimento, né, Nilson? Porque às vezes você vai escutando um, escutando o outro, que também não são do ramo, acaba emprenhando pelos ouvidos, forçando o cara a fazer o cavalo antes do tempo. Esse cavalo não vai ser sólido, esse cavalo vai aprender na marra, entendeu? Ou às vezes o treinador vai dizer, então leva para outro lugar que aqui eu não faço. Rodrigo, eu vou tocar nesse assunto com você, que eu já troquei aqui, que nós estamos preparando um campeonato brasileiro esse ano. Evidentemente que nós vamos premiar o cavalo, o vaqueiro, mas vamos premiar também o tratador. O tratador do cavalo campeão vai receber um prêmio. E vamos premiar também o domador do cavalo campeão em cada categoria. Perfeito. Né? Porque eu acho que doma, às vezes o pessoal vê doma como gasto. Isso. Eu vejo doma como investimento. Totalmente. Você está coberto de razão. O doma é um investimento, que outra coisa, é o investimento mais importante depois da criação e depois da seleção. Entendeu? E depois do acasalamento. É a doma. Não adianta ter uma boa linhagem e um animal mal domado. Vai para onde um animal desse? Sem base, sem solidez, entendeu? Sem equilíbrio. Não é fácil não. A gente vê o pessoal galopando ali, sem ter círculo em círculo. Vá fazer aquilo ali. Não é fácil não. O cavalo sai de garupa aqui, ou então bota a paleta mais para frente e o círculo sai errado. É fácil não, meu amigo. Então é muita técnica, é muito conhecimento que esses domadores têm, esses treinadores têm. A gente tem que valorizar e estimular cada vez mais. Olha, tem domador aí, não vou citar nomes aqui não, que dizem que consegue fazer um cavalo da ré com o coração. Ir para frente com o coração. Onde é que isso existe? Na Lua. Cavalo de São Jorge? Deve ser. Rodrigo, vamos lá embaixo para mostrar uns animais que você tem aqui? Vamos lá. É? Tô pronto. Olha, um detalhe, eu fechei uma parceria aqui com o Rodrigo, essa égua ainda vai nascer, mas quando nascer, essa égua vai ser de quem? Maroca, né? De quem? De quem vai ser essa égua? Vamos ver, né? Vamos ver. Essa égua vai ser da companhia do vaqueiro. Só que tem um detalhe, quem escolhe esse animal não sou eu, não. Eu não sei, você sabe por quê? Eu conheço um pouco de quarto de milha, mas o mestre está aqui do meu lado.
Ou seja, quando você vai para uma escola estudar medicina, você não vai fazer a cirurgia logo de imediato. Você chama o cirurgião para lhe ensinar a fazer a cirurgia. Esse aqui é mestre em linhagem, esse aqui é mestre em calcência, esse aqui é mestre em saber se o animal vai ou não funcionar naquilo que você precisa. Então, eu não... Eu quero perguntar uma coisa para você. Se você fosse no leilão e tivesse como consultor um dos maiores conhecedores de quarto de milha de vaquejada, que desde pequenininho, com o pai do lado, começou a viajar e conhecer as grandes linhagens quarto de milha. Estou falando de Rodrigo Amorim. Vai encarar mesmo essa? Rapaz, esse é um sonho, sempre foi esse sonho e vou tornar ele realidade, se Deus quiser e Deus quer, que é prestar assessoria equina e mentoria e fazer e-books sobre a criação do quarto de milha, sobre a criação de potros, manejo em geral, treinamento de pessoal, estrutura, ração, doma. Vamos falar de tudo nessa mentoria. Agora, Rodrigo, se eu tiver um Aras e quiser a tua assessoria nesse Aras, para eu saber o que devo fazer na lida com os animais, o que eu devo fazer, né, no dia a dia dos animais, né, que linhagem eu devo comprar para os meus aras, principalmente em éguas, para cruzar com meus garanhões, você está apto também a dar essa consultoria? Exatamente, Nilson. Eu primeiro preciso saber o que é que ele quer fazer, que tipo de linhagem ele quer seguir, né? Se ele não tiver essa noção ainda, a gente vai conversar, dependendo da prova que ele quer participar. Se tambor, na nossa região o que mais existe hoje é a vaquejada e o tambor. E saber quantos potros ele quer produzir por ano, qual o tamanho da área dele, quantas pessoas ele precisa para esse Aras funcionar bem. E quanto mais a gente puder diminuir os custos, que geralmente a ração é um custo muito pesado para o Aras, né? A ração, o feno, a gente tentar produzir na fazenda, enfim, tudo que um Aras precisa, a gente tem condições de dar uma assessoria para minimizar esses custos. Bom, eu quero falar uma coisa para você que já tem seu Aras ou que pretende montar o seu plantel. Quando você tem uma consultoria daquele que vive o cavalo todo dia, de que sabe aonde o sapato aperta, aonde você pode economizar, aonde você pode tornar o seu Aras mais viável, certamente o retorno é garantido. Portanto, eu posso deixar aqui teu Instagram, Rodrigo? Está aqui o Instagram do meu amigo Rodrigo Amorim. Se você quiser uma consultoria, entre em contato. Uma coisa eu lhe garanto, uma consultoria especializada como a de Rodrigo Amorim no seu Aras, eu não vou dizer que é garantia de sucesso, mas o passo se alarga muito mais para que você tenha êxito em sua criação e, quem sabe, venha a ser uma referência na vaquejada. O caminho é esse. Vamos lá, pode contatar com a gente, entendeu? Que a gente vai estar à disposição, onde for, no Brasil inteiro, eu estou à disposição para aparecer no Aras de vocês e prestar essa assessoria que eu tenho, junto com o papai, mais de 45 anos de experiência nesse ramo, né, Nilson? Então, acho que tem alguma coisa, pelo menos, a ajudar, a ensinar vocês. Estou à disposição para isso. Vamos saber se ele realmente aprendeu alguma coisa? Deixa eu mostrar alguns animais aqui, que é tudo fruto da criação desse Aras, que para mim é uma das maiores referências da vaquejada hoje em toda a história do nosso esporte. Acompanhe aí comigo. Vamos começar com éguas.
Rodrigo, fala dessa maravilha que a gente está mostrando aí agora. Como é que se consegue chegar num padrão de qualidade, de beleza como esse aí no Aras? Nilson, você é uma filha de El Patron, na Silks, que é uma filha direta de Apollo VM. E assim, é um acasalamento, uma heterose muito boa, né? Para você ver a morfologia dessa égua, parece um animal de conformação, muito bem balanceada, e delicada, muito forte e delicada ao mesmo tempo. É isso que a gente quer numa matriz, numa égua de competição. Ela é bem equilibrada, bem proporcional, por isso que a gente acha ela tão bonita, por causa das proporções que ela tem. Fala pra gente o nome e a idade desse animal. Senhorita Apollo. É muita égua, Senhorita Apollo. A idade? A idade de 5 anos. Ou seja, uma jovem senhorita ainda? Jovem senhorita, exatamente. É isso aí. Pronto. Tem outro animal que eu quero mostrar para vocês agora, que é essa égua que vai entrar aqui. Ora, eu vou dizer uma coisa. Isso é tamanho de animal para vaquejada? Essa daí, já é comprovada em tambor. Ela é uma filha de Fischer Formor, que é um filho do Apollo VM e Égua Fischer Dash. E a mãe é Minelim com cheio de Apollo Bar direto. Tem um pouquinho de papel, né? Eu reparei. Ela até é agradável de papel. Agradável de papel, né? Agradável de papel. E a velocidade tremenda e muito calcense também, Nilson. Ela vira muito rápido, ela é uma égua dura de virar, entendeu? Ela vira bem e velocidade total. E muito bonita também, né? Você vê as proporções que ela tem, garupa muito forte, mas delicada do mesmo jeito. A égua tem que ser forte de garupa, forte de frente, mas com pescoço e cabeça delicada. Que isso é característica da égua, né? Essa delicadeza. Nome e idade dessa maravilha. Essa daí é Formosa Shade e a idade dela, ela tem 8 anos. 8 anos. É a égua que você compete nela. Exatamente. Sua filha também já está montando ela, né? Vai montar nela agora também. Exatamente. Estou muito feliz por isso. Pois é. Outra égua que vai entrar aí agora. Agora, peraí. Isso aí é um quarto de milha, essa que eu estou mostrando, ou é um puro sangue inglês? Rapaz, parece um puro sangue inglês, né? Mas é uma das éguas mais cobiçadas do Brasil hoje, que é a Latorita, que é a filha do... Porra. Essa égua é um quarto de milha ou é um puro sangue inglês? É isso, essa égua é uma das éguas mais cobiçadas do Brasil hoje. Essa é a Latorita. Ela é filha do Rick Toro na Big. Então só por esse papel que ela tem, ela hoje é bem procurada. A gente vende barrigas dela todo ano. Agora a gente vai parar de vender, vai vender só produtos dela feitos aqui em casa. Pois é, não vende mesmo não empresta, é pra gente dar uma voltinha assim, levar aqui para perto, para o Pará, para o Maranhão, para Roraima, Manaus, não dá para fazer um empréstimo desse não? Mas rapaz, será que vai chover hoje? A grande pergunta não vai vender, claro. Não vou vender. Não está à venda? Não. Se quiser comprar, tem que comprar produtos dela? Tem produtos dela, cria daqui. Então pronto, tá respondido para quem ainda perguntar se esse animal está à venda. Mas este garanhão que vai entrar agora, sempre foi o meu preferido, né? Claro que tem outro aqui que eu gosto muito, mas esse, que beleza. 21 anos, um jovem ainda, né? Na flor da idade, né? 21 aninhos, El Patron. El Patron para mim é, digamos assim, quase uma escultura em se tratando de animal. É um animal muito bonito, né? Na verdade, ele é muito bem feito, sempre foi muito bem feito. E um papel espetacular também, né, Nilson? Filho do Eltoide, uma mãe Minelim com Michel Partry. Então tem uma carga genética muito pesada, muito sólida, e ele transmite isso para os filhos, entendeu? Aquela potra turdilha, a primeira égua turdilha que saiu é filha dele. Então você vê a morfologia que ele dá, ele tanto dá garupa, ele dá volume, ele dá tamanho e dá esse refino de cabeça, pescoço, proporção. Ele produz muito bem aqui no Aras, acasala demais. De qualquer égua ela acasala bem. Pois é, com 21 anos, se chegar um doido aqui e falar assim, eu quero comprar este garanhão, ele sai daqui? O cara pode não sair, né? O garanhão? Olha, tá aí mais uma vez para vocês a beleza de El Patron. Mas esse que está entrando aí é um animal que eu conheci assim que você... Bom, este garanhão aí, o Hot Blood Duck, eu conheci assim que você comprou, né? Achei meio estranho você comprar um garanhão, já que você tem genéticas aqui que, pelo amor de Deus, mas você sabe o que faz. Você não joga dinheiro fora, você investe em cavalo. Fala um pouquinho desse garanhão, a idade dele, por que surgiu a ideia de comprá-lo? A ideia, primeiro, que ele é um cavalo atleta, né? Ele já foi reservado campeão do Portal 2016
eu vi a produção dele, fui ver ele de perto, né? Na época ele não estava bem preparado, mas a gente já viu que ele tinha um potencial muito grande em relação à ossatura, tamanho, peso, comprimento, entendeu? O osso desse cavalo, a ferradura dele é 5, às vezes tem que aumentar, então ele tem um osso que a gente precisa para vaquejada, entendeu nisso? E a estrutura e o peso para isso. E quando a gente colocou nas éguas nossas aqui, acasalou, e eu fiquei, não vou mentir, eu fiquei receoso, né? Porque não estou aqui para papai dizer, bote esse cavalo ou não bote esse cavalo, mas eu conversei, mostrei a minhas irmãs também, que a gente faz isso tudo combinado, e elas aprovaram, e graças a Deus, é a 5ª geração do cavalo que não fica nada aqui em casa. Também, meu amigo, você sabe o que está fazendo. Você não vai dar, digamos assim, tiro para o alto para gastar munição, de forma nenhuma. Você sabe o que faz e sempre conheceu bem de cavalo. Dá mais uma olhadinha nesse animal. Olha, Hot Blood Dog. Eu chamo de doutor de sangue quente, né? Que acho que é a tradução bem literal. O doutor de sangue quente tem o sangue quente, mas tem a beleza do doutor. Exatamente. Ele tem uma linha baixa muito boa, que é de Sanjay, né? Que ela é a mãe, a filha de Anjinsan, em égua Sanjay, e tem um calcense muito apurado, então é um cavalo muito manso. Se vem alguém montar aqui que nunca montou no animal, eu digo, monte nele. Todo mundo fica impressionado, não, esse tamanho eu não vou montar de jeito nenhum, esse cavalo não, monte nele, que esse é o cavalo que eu indico para você montar aqui. Pronto. Agora fala o seguinte, não sai daí não, daqui a pouco eu volto, que eu fiz uma entrevista com o Rodrigo, e se você quer saber se ele realmente sabe o que fala, o que pensa, você já viu aqui pelos animais, mas se você quer uma consultoria extraordinária para melhorar o seu plantel e para tornar o seu aras rentável, preste atenção que eu volto daqui a pouquinho. Ter retorno, então você tem que escolher uma boa linhagem. Não adianta, é importante saber o que está fazendo e aonde está investindo. Senão, a possibilidade do aras dar certo cai consideravelmente. Se você tem essa consciência do acasalamento, de selecionar as linhagens para a modalidade que você vai usar seus animais, isso já antecipa essa questão do resultado. A outra coisa também é saber escolher um treinador que é do ramo que você quer. Por exemplo, você não vai colocar um treinador de tambor para mexer com o seu cavalo de vaquejada, né, Nilson? Então, isso aí, e você tem que ter também a consciência do tempo que isso vai gastar, né? Que isso não é um gasto, isso aí é um investimento no seu cavalo. Porque se você faz o acasalamento bem feito, compra uma égua de qualidade, compra um sêmen do cavalo fantástico aí que está na mídia ou que ele tem realmente resultado, você precisa colocar num treinador que tem essa equilíbrio com a qualidade de doma dele, com a qualidade do seu cavalo, tá entendendo? Então, para você não gastar esse dinheiro, então achar que está gastando dinheiro ao invés de estar investindo, você tem que ter essa paciência, esse discernimento para saber que isso é um investimento e não um gasto com o seu cavalo. Você está potencializando tudo que ele tem para lhe dar. Bom, mais uma para você, preste atenção, está aqui o Instagram do Rodrigo, está aqui o Instagram da Companhia do Vaqueiro. Você quer a consultoria do Rodrigo no seu aras? Você pode entrar em contato com a Companhia do Vaqueiro e também entrar em contato direto com o Rodrigo Amorim nesses Instagrams que estão aqui. Queria agradecer a você pela audiência e quando você estiver passando por Pernambuco, entre em contato com o Rodrigo e venha conhecer por que o Aras Passira fez e faz história na vaquejada. Aqui não se brinca de criar, se cria com qualidade. E por isso, o Passira é um dos maiores e melhores aras de 4 de milha para vaquejada e tambor do Brasil. Buscando prêmio em dinheiro, que não corre boi à toa, vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro.
vaqueiro, na companhia do vaqueiro.